Jean, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Jean, eu vou tentar aqui falar brevemente alguma coisa sobre meu pai e nossos tios, né? Sobre seu pai e seus tios, né? Ou o que seja. A gente tem muito, né? Temos aí minha tia Lourdes, meu tio Zé, tem meu tio Ernesto, tem a minha tia Mercedes, meu pai, o tio Vanderlei, né? Hoje em dia, 6 é um número absurdo de filhos, né? Mas naquele tempo, 6 era um número baixo, né? Começando aí pela minha tia Lourdes, eu era muito moleque quando a minha tia Lourdes faleceu, né? Eu era moleque de tudo. Então eu me lembro muito pouco dela. Eu sei que ela era uma pessoa muito presente, assim, que gostava de estar com o pessoal da família nossa, né? A gente tava, sempre que a gente ia para Itoraí, a gente tinha que ficar na casa dela, a gente tinha que passar lá, a gente tinha que passar algumas horas com ela, né? Ela gostava muito de ter presente os familiares, né? Então eu acho que ela era uma pessoa que tinha muita compaixão pela família dela, né? Eu acho que ela devia ser uma pessoa assim. Eu me lembro muito pouco, eu sei pouco falar da minha tia Lourdes. Eu sei que ela era uma pessoa que gostava muito de estar presente, que tratava bem todo mundo, né? Que todo mundo queria estar perto dela, todo mundo gostava muito dela, né? Assim como todos os outros, mas o pouco que eu me lembro dela é isso. Falando aí do meu Tizé, o meu Tizé eu convivi demais com ele, minha vida inteira. Ele morava muito próximo do meu pai, né? E quando o meu Tizé não estava aqui na casa do meu pai estava na casa do meu Tizé. Então os dois eram próximos demais, né? Parece que, assim, do jeito que eles viviam, parece que era só os dois de irmão, sabe? Era um aqui e o outro lá. Então eu convivi demais com o meu Tizé. Meu Tizé, eu sei que o tempo que ele viveu, ele aproveitou demais da vida dele, porque ele saía bastante, ele passeava muito, fazia muitas coisas. Meu pai me colocava na traseira da moto aqui e a gente saía para ir nas obras que o meu tio tocava. Eu sei que meu tio era uma pessoa muito honesta, sabe? Ele tinha, ele não era tão brincalhão, ele era calado. Ele conversava pouco, mas ele gostava de ficar perto da gente, sabe? Ele gostava que a gente ficava perto dele. Ele fazia de tudo para a gente poder ir até onde ele estava. Ele chamava a gente, ele queria que a gente participasse, sabe? Eu acho que a gente, assim, todos nós, né? Fala a verdade, hoje eu acho que todos nós herdou um pouquinho de cada um dos nossos tios e dos nossos pais, né? E eu sei que ele não era uma pessoa assim de ter todo aquele contato, assim, assim, igual, por exemplo, comparar ele com o meu tio Ernesto, né? Meu tio Ernesto eu falo dele daqui a pouco, mas o meu tio Zé, ele era uma pessoa que gostava muito de ter as pessoas próximas, ele era muito honesto, muito brincalhão, sabe? Ele viveu demais a vida dele, fazia de tudo para poder aproveitar o tempo que ele tinha de vida, né? Eu sei que ele viveu muito, viveu bem, a vida dele bem aproveitada. Então, talentoso nem se fala, né? É... Ai, ai, não sei por que a gente não herdou essas coisas dos nossos tios e dos nossos pais. Todos eles tinham um talento, tinham um dom para alguma coisa, né? Meu Tizé, vou falar para você, parece que onde ele punha a mão, né? Parece que ele tinha o dom para aquilo que ele punha a mão. Então, o que eu tenho para falar do meu Tizé é isso. Era a pessoa da minha família, assim, dos tios, era o que eu tinha mais próximo de mim, né? Meu tio Ernesto. Rapaz, ali eu falar pra você, viu? Se tinha um caboclo que levantava o espírito da família, era meu tio Ernesto. Ah, você tá doido. Ah, você tá doido. Aquilo era, pra mim, que eu era rapaz, né? Aquilo era muito prazeroso, né? Porque assim, eu tava no lugar que meu tio Ernesto ainda frequentava. Nossa,
Eu tenho muita lembrança do meu tio Ernesto lá no, na folia, lá do Faina. Ah, pô, eu tenho muita lembrança dele lá. Nossa, de quando eu ia pra casa dele, ia pra essa casa, que meu tio Ernesto carregava a gente pra fazer de tudo. A gente chegava aí, ele fazia a gente parecer que a gente morava aí, sabe? Carregava a gente pra fazer tudo e fazia tudo pra gente. Ah, era bom demais. O tio Ernesto, ele era animado, ele era divertido, ele era carinhoso. O tio Ernesto, não, faltava pouco ele dar a cama da gente pra dormir. Era bom demais. O tio Ernesto, ele era um caboclo, falar pra você, viu? Era incrível. Eu gostava demais do meu tio Ernesto. Na época que meu tio Ernesto faleceu, acho que foi uma das pessoas que eu mais senti, sabe? Parece que foi o tio que eu mais senti. A morte foi a morte do meu tio Ernesto. Nossa, aquilo me fez ficar muito pra baixo na época. Nossa, eu senti demais. Aquilo me fez ruim por muito tempo. Porque a lembrança que a gente tinha de roça, de um tio, era do meu tio Ernesto. Então aquilo pra gente era muito bom, a gente ter uma lembrança de tio na roça. Porque sempre que a gente ia falar, assim, pros amigos da gente, que a gente que morava comigo, aqui próximo de mim, a gente ia falar, eu fui pra casa do meu tio e tal. A história era a história do meu tio Ernesto, né? Então isso pra gente que era criança, isso pra gente que é rapaz, isso faz muita diferença, porque tipo assim, a gente criou memória muito boa, sabe? Então, as lembranças que eu tenho do meu tio Ernesto é só coisa boa. Eu não lembro de um tio. Eu não lembro de um tio que deu trabalho, não. Falar, aquele tio era ruim. Eu não tô lembrado de nenhum dos meus, não. Graças a Deus eu só tive gente boa pra me acompanhar a vida inteira. Minha tia Mercedes. Rapaz, ali eu falo pra você, ver ali também era animada, hein? Você tá doido. A tia Mercedes, ela também gostava de ter o povo perto dela. Ela era animada, gostava de fazer as coisas. Eu chegava na casa dela, ela faltava pouco carregar a gente. Ela gostava demais de divertir, né? Eu tenho algumas lembranças dela com meu tio Gaspar. Não é menos, né? Tem mais lembrança dela depois que eu virei rapaz, que aí eu passei mais a frequentar a casa dela, né? Que aí eu podia ir sozinho, saía de casa e ia pra lá, né? Era muito bom, hein? Você tá doido? Minha tia Mercedes, ela era... ai, ai. Minha tia Mercedes era engraçada demais. Minha tia Mercedes era muito engraçada. Tudo pra ela era festa. A tia Mercedes era a irmã que eu menos via, assim, com os irmãos dela, sabe? Porque, acho que por ser mulher, né? Era a irmã que eu menos via com os irmãos dela. Mas nem por isso ela era menos presente na família, né? Todo mundo, os primos, os outros tios, tudo tem muita lembrança da minha tia Mercedes. Porque tem gente que é afastada de tudo, né? E a gente não consegue falar nada daquela pessoa. Já a minha tia Mercedes não. Mesmo que por ela ser assim mais quieta na casa dela, por a gente ver ela menos com as pessoas, ela ainda era muito presente na memória de todo mundo, né? A todo momento, né? Viva ou depois que faleceu, ela ainda é muito presente na vida de todo mundo, né? Então eu acho que ela, na época que a gente convivia com ela, a gente não podia deixar ela, de visitar ela, de estar junto com ela não, porque ela fazia muita falta na presença da gente, sabe? Meu pai, né? Vou falar do meu pai. Rapaz, ali eu vou falar pra você, viu? Não é porque era meu pai não, mas pensa num caboclo granfino demais. Ali era pedra 90 mesmo. Não tem ninguém nessa vida que não conheceu lá aí, que não gostava dele não. Ninguém. Eu não conheci uma pessoa na vida que conseguiu falar mal do meu pai não. Não conheci. Eu vivi com meu pai meus 40 anos, né? Eu não consegui ver uma pessoa que algum dia tenha falado mal do meu pai, não.
de nenhum dos filhos, né, pra falar a verdade. A minha avó, graças a Deus, ela criou os filhos dela muito bem, né. Ela não teve nenhum filho que deu trabalho pra ela de alguma forma, não. Nenhum dos filhos dela era brigão, nenhum dos filhos dela era rueiro, nenhum dos filhos da minha avó deu dor de cabeça pra algum dia, né. Nenhum dos filhos do meu pai dos filhos da minha avó era desonesto, né, nada disso. E meu pai tava lá no meio, né. Meu pai, ele era muito calado, ele conversava muito pouco. Mas o pouco que ele conversava, ele falava o necessário, né? E se ele falasse uma vez, você entendia o que ele queria dizer, ele não precisava ficar falando duas vezes. Talentoso demais, né? Igual os outros tinham e tudo. Era muito talentoso. Ele topava tudo, né? Se você falasse pra ele o que você queria fazer, ele falava pra você, não, então é agora, né? Não tinha nada nesse mundo que ele não sabia fazer. Se você falasse pra ele uma coisa que ele nunca tinha feito, mas você queria que ele fizesse, ele dava um jeito de fazer pra você. E ele me ensinou isso, sabe? Ele conseguiu me passar esse conhecimento. Às vezes você não precisa saber de tudo. Às vezes você precisa saber um pouquinho de cada coisa. E é o que eu faço. O que ele me ensinou eu tento fazer, né? Graças a Deus eu tive um pai muito honesto, um pai muito presente, um pai que deixou um legado para mim, um pai que criou um filho muito bem, né? Igual a todos os outros tios. Como eu disse, não tem nenhum dos nossos tios ou do nosso pai, não tem nenhum de nós que, né, que deixou alguma dor de cabeça para alguém. E o pior é que os pais e os tios nossos que criou os filhos dele e nós estão bem, né? Você vê que nenhum dos primos, né, nenhum dos seus primos, nenhum dos meus primos, nenhum dos filhos dos nossos tios, dos nossos pais, algum dia você ouviu falar de uma dor de cabeça deles, né? Que a família teve um filho ou algum neto que deu alguma dor de cabeça. Não tem, né? Todo mundo muito bem criado. Ninguém nunca mexeu com coisa errada. Ninguém nunca ouviu falar mal da boca de alguém, né? Então isso conta demais numa família, né? Você vê uma família que eu não tenho uma pessoa que pode ser mal falada na boca de outra, né? Sempre tem os faladores de plantão que às vezes fica querendo queimar alguém da família, mas sem base fundamental, né? Todo mundo muito honesto. E meu pai, por estar próximo de mim, eu acho que ele me criou assim. Você acha que você teve o melhor pai do mundo, mas eu acho que você teve o melhor pai do mundo porque você não conheceu o meu, como eu conheci, né? Eu acho que meu pai foi o melhor pai do mundo. Ai, ai. E é bom a gente ter lembrança, né? Eu sei que você conviveu com seu pai do primeiro dia que você nasceu até o último dia de sua vida. E eu fiz o mesmo com o meu, né? Eu aproveitei meu pai ao máximo. O dia que eu passava alguns dias sem ver meu pai, ele chegava, eu abraçava ele, falava pra ele que eu amava ele. E meu pai retribuía com um abraço, né? Meio contido. Acho que eu ouvi poucas vezes meu pai falar que amava, porque é da natureza do nossos pais, né? Da natureza da nossa família mesmo ser assim, né? Eu herdei isso. A minha filha só tem 10 anos e eu passei isso pra minha filha, né? É convive com meu pai, é de sangue, né? Graças a Deus. Eu ia te falar, eu tive o melhor pai do mundo. Meu tio Vanderly, rapaz, ali era um caboclo calado, hein? Ai, ai. Ele era tão calado que você esquecia que a gente tinha ele na família. Calado, quieto, né? Conversava muito pouco. Acho que ele era o membro mais sério da família, né? Acho que ele era o membro mais sério da família nossa. Ele participava pouco das coisas da família mesmo, né? Acho que é pelo jeito dele mesmo, eu não sei se é porque
Eu não consigo saber não, sabe? Eu não sei dizer o porquê que ele era assim não. Porque foi criado junto com todos os outros, né? Mas ele era uma pessoa muito próxima, eu gostava muito de estar perto dele, sabe? Ele não era uma pessoa ruim, não era uma má companhia. Ele tinha muitas qualidades, então a gente gostava muito de estar perto dele, né? Assim, por ele estar em Goiânia aqui, às vezes você sabia pouco dele, você sabia mais quando ele visitava a sua casa ou quando você via ele em algum lugar. Mas ele era uma pessoa muito alegre, sabe? Ele era uma pessoa muito alegre. Enquanto ele estava com o povo da família dele, igual estava com a gente, ele gostava muito de ser prestativo. Ele gostava muito de fazer alguma coisa. Pra você notar que a presença dele estava ali, sabe? Isso é o que eu via, né? Então, ele era uma pessoa assim. Quem convivia com ele gostava muito de estar perto dele. Porque ele era muito honesto, sabe? Muito justo. Isso faz muita diferença na pessoa, né? Porque a pessoa ter honestidade, às vezes ela pode ser quieta, calada, né? Às vezes ela pode ser contida no jeito dele, igual ele era, né? Mas mesmo assim você queria estar perto dele, né? Rapaz, e a dona Cotinha, hein? Você tá doido, rapaz? Era anciã da família mesmo, ali eu vou te falar, viu? Rapaz, eu lembro quando ela morava no Toraí, moço. Nossa, a gente ia pra casa dela, não dava vontade de ir embora não, moço. Lá não tinha nada pra fazer, não tinha brinquedo de criança, televisão ela não ligava de jeito nenhum, comida ela fazia pouca, não fazia muita mistura. Mas a gente não queria sair de redor daquela véia de jeito nenhum. Pensa numa véia boa, rapaz. Acolhia a gente. Nossa senhora, ela fazia de tudo para poder ter os netos perto dela. Ah, não, você era bom demais. Como se diz, né? Enquanto ela teve saúde, ah, não, era uma véia boa demais. Parece que a minha avó, assim, hoje em dia, os vô, as pessoas se tornam vô muito, muito jovem, né? Parece que eu me lembro da minha avó, ela já era velha. Parece que eu não me lembro da minha avó nova. Parece que desde sempre a minha avó foi velha. Não sei, assim, você tem alguns poucos anos a mais do que eu, talvez você pode se lembrar da minha avó mais jovem do que eu, mas desde sempre que eu me lembro da minha avó, ela era velha. Ah, é. Ela era divertida, rapaz. Pensa na velhinha divertida. Ela era meio duvidosa, sabe? Não sei se era da natureza dela ou se era que queria pôr a gente à prova, sabe? Porque, tipo assim, uma coisa é você acreditar numa pessoa, outra coisa é você querer que aquela pessoa se prove capaz. Eu acho que ela fazia isso, sabe? Eu acho que ela duvidava da gente pra gente mostrar pra ela que a gente era capaz de fazer aquilo. Ela fazia isso, sabe? E ela fazia esse tipo de coisa, ela dava tipo assim, quase que como um ânimo, sabe? Não, eu vou provar pra essa pessoa que eu consigo fazer isso. Ela fazia isso com a gente, sabe? Então, tipo assim, era muito bom ser criado por essa família. E a minha avó, como anciã, ela fez diferença total na vida de todos nós, né?